Você já imaginou dirigir sozinho em uma estrada deserta, tarde da noite, quando tudo ao seu redor parece diferente? O vento sopra estranho, as sombras das árvores parecem se mexer, e cada ruído parece estar mais perto do que deveria. Estradas assim guardam segredos, histórias que nunca deveriam ser contadas. É o tipo de lugar onde você sente que algo está errado, mas não consegue explicar o que. Agora, imagine que, no meio dessa estrada, uma figura aparece do nada. Está parada na beira do asfalto, olhando para você, mas algo nela não parece humano. O que você faria? Pararia para ajudar ou seguiria em frente, fingindo que não viu? Às vezes, a escolha errada não é o que você faz, mas o que você ignora. Essa história é sobre o que acontece quando as estradas escuras revelam seus segredos. Prepare-se para sentir o coração acelerar, o frio na espinha e aquele instinto de olhar para trás, só para garantir. Você está prestes a descobrir por que algumas viagens nunca deveriam ser feitas. Era uma noite sem estrelas, e o céu estava tão escuro que parecia um manto infinito cobrindo tudo ao redor. Laura e Ricardo, cansados após um longo dia na casa de parentes, seguiram viagem por uma estrada remota que o GPS indicava como a rota mais rápida. Mas o que deveria ser um atalho confortável rapidamente se transformou em um caminho inquietante. Os faróis do carro iluminavam apenas alguns metros à frente, revelando uma estrada estreita, ladeada por árvores altas e densas. O silêncio era quase opressor, interrompido apenas pelo som monótono dos pneus no asfalto irregular. Laura, no banco do passageiro, não conseguia esconder o desconforto. "Ricardo, você tem certeza que é por aqui?" perguntou ela, olhando pela janela, onde a escuridão parecia engolir tudo. "É o que o GPS está dizendo, amor. Não deve faltar muito para sairmos dessa estrada." Ricardo respondeu com confiança, mas seu tom traiu uma leve hesitação. Enquanto o carro avançava, algo começou a incomodar Laura. Era como se a escuridão ao redor não fosse natural. O ar parecia mais denso, pesado. Então, no limite do alcance dos faróis, uma figura apareceu na beira da estrada. "Cuidado!" gritou Laura, apontando para frente. Ricardo freou bruscamente, fazendo o carro derrapar levemente antes de parar a poucos metros da pessoa. Era uma mulher. Sua silhueta estava iluminada pelos faróis, mas algo nela não parecia certo. Estava imóvel, de pé, com os braços estendidos, como quem pede ajuda, mas seu corpo parecia rígido demais, quase como se fosse uma estátua. Ricardo abaixou o vidro do carro, ainda segurando firmemente o volante. "Você está bem? Precisa de ajuda?" perguntou, com a voz firme, mas cautelosa. A mulher virou a cabeça lentamente, como se o movimento exigisse um grande esforço. Seu rosto estava parcialmente coberto por cabelos desgrenhados, mas seus olhos eram visíveis. E estavam arregalados, brilhando de maneira estranha à luz dos faróis. Ela parecia exausta, mas algo em sua expressão fazia o estômago de Laura revirar. E vamos para o terceiro parágrafo, mas antes, apenas confere se você está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdo, que vão assustar vocês. "Por favor, me ajudem", a mulher murmurou, sua voz tão baixa e rouca que quase não foi ouvida. Laura puxou Ricardo pelo braço. "Não sei, Ricardo. Tem algo errado. Ela parece estranha. Não podemos simplesmente deixá-la aqui, Laura. Olha só onde estamos. Se fosse você, gostaria que alguém ajudasse." Ricardo saiu do carro, contra os protestos de Laura. Ele deu alguns passos na direção da mulher, tentando não assustá-la. "O que aconteceu? Você está machucada?" perguntou. A mulher ergueu uma das mãos, apontando para a estrada à frente. "Ele está vindo", disse ela, com um tom desesperado, quase inaudível. Ricardo franziu o senho, confuso. "Ele? Quem?" Antes que a mulher pudesse responder, um vento gelado atravessou a estrada, tão forte que fez as árvores balançarem e as folhas caírem como chuva. Ricardo olhou ao redor, mas não viu nada. Voltou-se para a mulher, mas ela havia dado um passo para trás, entrando na penumbra onde os faróis do carro não a alcançaram mais. Laura abriu a porta do carro. "Ricardo, volta. Agora." Ele hesitou por um momento, mas o tom de Laura o trouxe de volta à realidade. Ricardo começou a recuar para o carro, mantendo os olhos fixos na mulher, que agora parecia mais uma sombra entre as árvores. Quando entrou no carro e fechou a porta, o GPS do veículo apagou repentinamente. A estrada, antes silenciosa, agora parecia sussurrar. "Vamos sair daqui, Ricardo. Agora!" implorou Laura. Ricardo deu partida, mas algo no retrovisor chamou sua atenção. Ele olhou e viu a mulher novamente, de pé no meio da estrada, mais distante agora, mas com os mesmos olhos arregalados. Ele acelerou.
A estrada parecia nunca terminar, e aquele breve encontro seria apenas o começo de uma noite que eles jamais esquecerão. Ricardo acelerava, mas a estrada parecia interminável, como se estivesse presa em um ciclo sem fim. A tensão dentro do carro era palpável. Laura segurava firmemente o braço da porta, os olhos fixos no retrovisor, como se esperasse que a figura da mulher aparecesse a qualquer momento. Mas a escuridão lá fora era tão densa que parecia consumir tudo ao redor. Isso não faz sentido, Ricardo. A gente já devia ter saído dessa estrada. Laura falou, com a voz trêmula. Eu sei. Mas o GPS parou de funcionar, e Ricardo respondeu, interrompendo-se quando as luzes do painel do carro começaram a piscar. Primeiro, os faróis piscam, depois os indicadores de combustível e velocidade oscilaram violentamente, como se o carro estivesse perdendo vida. Não agora. Ricardo murmurou, batendo no volante. De repente, uma risada baixa e abafada ecoou dentro do carro. Laura gelou. Você ouviu isso? Perguntou, virando-se para Ricardo. Ouvi o quê? Respondeu ele, mas havia um nervosismo evidente em sua voz. Uma risada, dentro do carro. Ricardo olhou brevemente pelo retrovisor, mas não viu nada além da escuridão. Ele tentou ignorar, mas agora sua respiração estava acelerada. Então, veio o som. Era um toque-toque na janela traseira do lado do passageiro. Laura virou-se imediatamente, mas não havia nada ali. Pare o carro, Ricardo. Tem alguma coisa errada. Você tá louca? Parar aqui? Nem pensar. O som voltou, mas dessa vez, parecia vir do teto. Era um arranhado lento e constante, como unhas passando pela lataria do carro. Ricardo e Laura ficaram em silêncio absoluto, o único som era o ronco fraco do motor e aquele arranhar incessante. Isso não é normal, sussurrou Laura, quase inaudível. De repente, o arranhado parou. O silêncio foi tão abrupto que se tornou ensurdecedor. Ricardo olhou pelo retrovisor novamente e congelou. Laura, não se mexa. Disse ele, a voz baixa, quase sem ar. O que? O que foi? Laura perguntou, com os olhos arregalados. Tem alguma coisa atrás do carro. Laura virou-se lentamente, e foi então que ela viu. No limite das luzes traseiras, uma sombra estava de pé no meio da estrada. Não tinha forma definida, parecia um borrão escuro contra a escuridão da noite, mas seus olhos eram inconfundíveis, 2 pontos brilhantes, vermelhos como brasas, encarando diretamente o carro. 4. O que é isso? Laura perguntou, a voz saindo em um fio. Ricardo não respondeu. Ele pisou fundo no acelerador, tentando afastar-se da figura. O carro disparou pela estrada, mas a sombra não ficou para trás. Em vez disso, parecia mover-se com eles, como se estivesse deslizando pela escuridão, acompanhando o carro sem esforço. Não pode ser real. Isso não pode ser real. Ricardo gritou, olhando fixamente para a estrada à frente. Laura, por sua vez, começou a rezar, murmurando orações quase sem fôlego. Mas então, o rádio do carro ligou sozinho, e uma voz rouca, distorcida, começou a sair dos alto-falantes. Vocês não podem fugir, disse a voz. Ricardo tentou desligar o rádio, mas os botões não respondiam. A voz continuou, repetindo as mesmas palavras. Vocês não podem fugir. O que você quer? Ricardo gritou, como se esperasse uma resposta. A sombra finalmente se moveu para frente, parando no meio da estrada, bloqueando o caminho. Ricardo freou bruscamente, fazendo os pneus cantarem. O carro parou a poucos metros da figura, que agora parecia mais sólida, mais presente. Foi então que Ricardo e Laura perceberam. A sombra não era apenas uma aparição, era um aviso, um prenúncio de algo muito pior que os aguardava adiante. O carro parou com um solavanco, os pneus derrapando no asfalto úmido. Ricardo e Laura estavam em silêncio, seus corações batendo tão alto que pareciam ecoar dentro do veículo. À frente, a sombra permanecia imóvel no meio da estrada. Ela era mais que uma silhueta agora, parecia pulsar com uma energia sombria, como se fosse feita de pura escuridão viva. Laura apertou o braço de Ricardo, os olhos fixos na figura. Ricardo, não podemos continuar. Tem algo errado com essa estrada. Ricardo respirou fundo, tentando manter a calma. Laura, se ficarmos aqui, estamos ainda mais vulneráveis. Eu vou desviar dessa coisa e seguir em frente. 5. Mas, no momento em que Ricardo tentou girar o volante, o carro desligou. O motor morreu, e as luzes piscavam como se fossem tomadas por uma força invisível. Agora, o único som era o vento assobiando pelas árvores e um leve murmúrio, como se alguém sussurrasse palavras incompreensíveis ao redor deles. Não é normal. Não é normal, Laura murmurava, quase chorando.
de repente, os olhos da sombra, duas brasas vermelhas e incandescentes, se fixaram diretamente em Laura. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se algo estivesse invadindo sua mente. Ela está nos avisando, Laura disse, com a voz trêmula. Ricardo olhou para ela, confuso. Avisando o quê? Isso não faz sentido. Nesse momento, uma nova figura apareceu atrás da sombra. Diferente dela, essa figura era corpórea, um homem alto, vestido com um sobretudo preto, com um chapéu de aba larga que cobria seu rosto. Ele caminhava lentamente em direção ao carro, segurando o que parecia ser uma faca longa e enferrujada. Laura e Ricardo congelaram. Não pode ser, Ricardo murmurou, tentando dar partida no carro. O homem continuava avançando, seus passos ressoando na estrada vazia como trovões. A sombra, que antes parecia ameaçadora, agora se movia entre o carro e o homem, como se tentasse bloquear seu caminho. Laura finalmente entendeu. Ricardo, a sombra não está aqui para nos machucar. Ela está tentando nos proteger. Ricardo olhou para a sombra, que agora parecia mais desesperada, movendo-se de um lado para o outro na estrada. Era como se estivesse tentando empurrá-los para longe, como um último aviso. Mas proteger do quê? Ricardo perguntou, quase gritando. A resposta veio em um instante. Do outro lado da estrada, além da figura do homem, algo começou a emergir da floresta. Primeiro, eram apenas vultos indistintos, mas logo se tornaram claros. Várias figuras deformadas, de olhos vazios e bocas abertas em gritos silenciosos. Elas se moviam de forma errática, como se fossem marionetes controladas por uma força invisível. É isso que ela está tentando nos dizer, Laura gritou. Ricardo finalmente conseguiu ligar o carro, o motor rugindo de volta à vida. Sem pensar duas vezes, ele engatou a ré, girando o volante para sair daquele lugar o mais rápido possível. Enquanto o carro acelerava, a sombra permaneceu na estrada, enfrentando as figuras que agora cercavam o homem de chapéu. Antes que a escuridão os engolisse completamente, Laura olhou pelo retrovisor e viu a sombra ser consumida pelas criaturas, desaparecendo como fumaça ao vento. Ao alcançarem uma estrada mais aberta, o GPS voltou a funcionar, indicando o caminho de volta para a segurança. Ricardo e Laura não disseram uma palavra durante o resto da viagem. Mas uma coisa era clara, aquela figura misteriosa na estrada não era o perigo. Era o aviso final de que algo mortal estava à espreita. Eles nunca mais pegaram atalhos em estradas desertas. A escuridão e a sombra. Obrigado por ter assistido até aqui, não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos.